Olá! Hoje vamos falar a respeito de colisões. Basicamente, temos dois tipos de colisões: colisões inelásticas e colisões elásticas. Então, nós vamos ver a diferença entre os dois tipos. Bem, independente de qual tipo de colisão que seja, sempre vai haver conservação de momento linear. Por quê? Porque numa colisão você só tem forças internas atuando no sistema. São as forças que um objeto faz no outro. Então você sempre vai ter a conservação do momento linear. Então o momento não pode variar e o momento inicial é igual ao momento final. Então, se você tem dois objetos colidindo, a soma do momento inicial do objeto 1 com o momento inicial do objeto 2 tem que ser igual à soma do momento final do objeto 1 e do objeto 2. Okay? Então, isso é a conservação de momento linear. Só que quando você tem colisões inelásticas, não há conservação de energia, né? A energia pode ser dissipada em diversas maneiras, né? Como deformação dos objetos, ou energia sonora, ou dissipação na forma de calor, enfim. A energia não se conserva, então a gente não pode fazer considerações a respeito da energia. Se você tem uma colisão unidimensional, então você vai ter a conservação do momento linear, substituindo aqui você vai ter a massa da partícula 1, velocidade inicial da partícula 1, massa da partícula 2, velocidade inicial da partícula 2, massa da partícula 1, velocidade final da partícula 1, massa da partícula 2, velocidade final da partícula 2. Normalmente a gente sabe as variáveis iniciais e está em busca das variáveis finais. Só que a gente só tem uma equação e tem duas incógnitas. Então a gente não consegue resolver esse problema, a gente não consegue resolver esse problema sem informações adicionais, né? Você precisa de mais alguma equação para você conseguir resolver esse problema. Agora, quando a colisão é perfeitamente inelástica, a gente tem a máxima perda de energia cinética durante a colisão. Então, você vai ter a seguinte situação. Você tem aqui os dois objetos, objeto 1 e objeto 2, e eles vão colidir. O momento inicial do sistema é o momento do objeto 1, mais o momento do objeto 2, como a gente está considerando em uma dimensão. Então, isso vai ser só o M1V1I mais o M2V2I. Depois da colisão, no caso de uma colisão perfeitamente inelástica, os objetos saem juntos após a colisão, eles ficam grudados. Então, você pode pensar que é um objeto único de massa M1 mais M2 que vai ter uma velocidade final. Já que eles saem juntos, a velocidade final tem que ser a mesma. Então, você vai ter como momento final M1 mais M2, V final. Então, você só tem uma incógnita nessa situação e aí você consegue resolver o problema. O momento não varia, o momento inicial é igual ao momento final, então vai ficar M1V1I mais M2V2I igual M1 mais M2, V final. Então, eu tenho essa equação aqui para a velocidade final nessa situação, né? M1V1I mais M2V2I dividido pela soma
das massas. Essa situação é bem interessante. A gente pode ver nesse gráfico aqui, ó, como que esse tipo de colisão acontece. Então veja, eu vou colocar a partícula 2 parada só por uma questão de simplicidade, mas isso não é uma situação muito restritiva para o nosso problema, já que a gente sempre pode encontrar um referencial no qual essa partícula está parada, né? A gente pode olhar no referencial dessa partícula. Então, a partícula 1 vem com uma velocidade v1 e aqui está a posição do centro de massa entre as duas partículas. A velocidade do centro de massa é essa vermelha aqui. À medida que a partícula 1 se aproxima da partícula 2, o centro de massa também se aproxima da partícula 2, até que acontece a colisão. Após a colisão, as partículas saem juntas. E elas vão sair juntas com que velocidade? Bom, o momento do sistema é igual à massa total do sistema vezes a velocidade do centro de massa. A gente viu isso na aula anterior. Agora, a conservação do momento do sistema vai te dar que o momento inicial é igual ao momento final, que é igual ao momento em qualquer instante de tempo, em qualquer ponto. Ele não pode mudar em instante nenhum. Então, qualquer instante de tempo que eu pegar, esse momento vai ter que ser igual. Então, eu vou escrever o momento inicial como P1i mais P2i, que é o M1 V1i mais o M2 V2i. E vou igualar esse momento inicial ao momento do sistema, o momento do centro de massa. Então, veja que a velocidade que o sistema sai depois da colisão é igual à velocidade do centro de massa. M1 V1i mais M2 V2i dividido por M1 mais M2 é justamente a velocidade do centro de massa. E esse foi o resultado que a gente achou anteriormente, aqui. Ok? Então, essa velocidade final é a velocidade do centro de massa. Então, quando você tem uma colisão perfeitamente inelástica, duas partículas colidem uma com a outra e as duas saem juntas depois da colisão com a velocidade do centro de massa. Ok? Essa velocidade final tem que ser a velocidade do centro de massa. Agora, o que acontece nas colisões elásticas? As colisões elásticas, elas vão ter também a conservação do momento linear, né? Porque só atuam forças internas numa colisão, né? A força que um objeto faz no outro. E agora a gente tem também a conservação da energia. Então, a energia mecânica não varia. Se a energia mecânica não varia, eu tenho energia cinética inicial mais energia potencial inicial igual a energia cinética final mais energia potencial final. Se a colisão é unidimensional, então eu vou ter de novo a velocidade só em uma direção, M1 V1i mais M2 V2i igual a M1 V1f mais M2 V2f. E eu tenho duas incógnitas, só que agora eu tenho duas equações, porque eu tenho a conservação da energia também. Então, vamos pensar em três situações. A primeira situação, eu vou colocar um alvo em movimento. Então, eu tenho uma partícula que é o projétil e eu tenho uma partícula que é o alvo. Então, elas estão indo uma em direção à outra, né? Vão colidir. Então, o que eu tenho antes? Antes, eu tenho M1 V1i mais M2 V2i. E depois eu vou ter o M1 V1f mais o M2 V2f. Essa velocidade final não vai ser a mesma, cada uma vai por um canto depois da colisão. E eu vou então colocar tudo que é da partícula 1 para esse lado, tudo que é a partícula 2 para o lado de lá.
Então, vai ficar M1V1I menos M1V1F igual a menos M2V2I mais M2V2F. Então, veja que a diferença de momento da partícula 1 é igual a menos a diferença de momento da partícula 2, ou seja, tudo que a partícula 1 perder de momento, a partícula 2 tem que ganhar, ou vice-versa, se a partícula 2 perder, a partícula 1 tem que ganhar tudo de momento, ok? Então, eu vou escrever assim com a massa em evidência, M1, V1I menos V1F igual a menos M2, V2I menos V2F. Vou guardar essa expressão um pouquinho e vamos pensar na expressão para a energia. Depois a gente relaciona as duas equações para achar as duas incógnitas que a gente quer. Então, a energia se conserva. Então, eu vou ter meio de M1 V1I ao quadrado mais meio de M2 V2I ao quadrado igual a meio de M1 V1F ao quadrado mais meio de M2 V2F ao quadrado. Então, vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar tudo que é partícula 1 para um lado, tudo que é partícula 2 para o outro lado. Então, agora eu vou colocar esse meio de M1 em evidência do lado de cá e menos meio de M2 em evidência do lado de lá. Vai ficar desse jeito aqui. Agora, esse cara aqui, ó, é uma diferença de 2 quadrados. Esse cara aqui vem do produto da soma pela diferença. Então, vai ficar assim, ó, V1I menos V1F vezes V1I mais V1F, né? A mais B vezes A menos B, dá A ao quadrado, B ao quadrado, ok? E aqui a mesma coisa. Essa é uma diferença entre 2 quadrados, então vai ficar a soma pela diferença. Então, eu vou pegar essa equação que veio da energia e a equação que a gente achou para conservação do momento linear. E agora eu tenho duas equações e eu tenho duas incógnitas. Ok? Bem, eu vou resolver um sistema de equações. Eu vou dividir essa equação por essa. Então, vou achar isso aqui para simplificar a conta, né? E agora eu vou pegar esse cara aqui e vou substituir nessa aqui, ó. Vou substituir nessa porque essa daqui ia ficar mais complicado, né? Então, vamos substituir nessa aqui. Substituindo nessa aqui, fazendo um pouquinho de conta, é só continha. Eu vou achar o V1F e depois eu acho o V2F. Então, ficou para o V1F, M1 menos M2, M1 mais M2, V1I. Mais 2 vezes M2, M1 mais M2, V2I. E o V2 é exatamente a mesma coisa. Se eu trocar aqui, ó, 1 com 2 nessa equação aqui, eu acho exatamente essa. Porque tem que ser simétrica, né? Não tem razão nenhuma para eu escolher essa, chamar essa de M1 e essa de M2. Eu posso trocar. Não tem por que ser diferente, né? Então, elas são simétricas. Aqui fica 2M1 dividido pela soma das massas V1I, a diferença das massas pela soma das massas V2I, ok? Agora, vamos pensar no alvo parado. Fazendo a velocidade inicial da partícula 2 igual a 0, a gente vai simplificar essa expressão e essa. Então, vai ficar assim, ok? Agora, pensando ainda no alvo estacionário, vamos pensar se as duas massas forem iguais. Se M1 é igual a M2, o que vai acontecer? Veja que M1 sendo igual a M2, essa diferença aqui dá zero. Então, a velocidade final da partícula 1 é zero. Então, a partícula 1 vem, bate nessa daqui, para
e essa daqui continua. E essa daqui continua com que velocidade? Bem, se eu tenho que ter conservação de momento linear, e essa daqui parou, e as massas são iguais, ela tem que sair com a velocidade igual à velocidade inicial da partícula 1. Né? Então, se você fizer a continha aqui, ó, M1 mais M2 dá 2M1, já que as massas são iguais, essa razão dá 1. Então, o V2F é igual a V1F, ok? A gente consegue visualizar essa situação na mesa de sinuca, né? Quando você está jogando sinuca, você consegue reproduzir essa situação. Bem, e se agora o alvo é pesado? Ou seja, se a massa M2 é muito maior do que a massa M1, o que vai acontecer se a massa M2 é muito maior do que a massa M1? Bem, nessa situação aqui, ó, se a massa M2 é muito maior do que a massa M1, essa razão aqui, ó, vai dar aproximadamente menos 1, né? Porque o M2 aqui está negativo. Então, a partícula 1 vem, colide com essa e volta praticamente com o mesmo módulo da velocidade, né? E o que acontece com a partícula 2? Se a massa M2 é muito maior, essa razão aqui, ó, tende a ir para zero, né? Então, essa partícula aqui praticamente não vai se alterar, né? Se você pega, por exemplo, uma bolinha de ping-pong e joga numa bola de boliche, então você vai ter que a bolinha de ping-pong volta com praticamente a mesma velocidade que ela chegou, só muda o sentido, e a bola de boliche praticamente não vai se mover. Agora, e se o projétil for muito pesado? Se a massa M1 é muito maior do que a massa M2, o que acontece nessa situação? Vou pensar aqui, ó. M1 é muito maior do que M2. Então, essa razão aqui, ó, vai praticamente para 1, positivo. Então, a partícula 1 nem enxerga que a partícula 2 estava no meio do caminho, né? Ela vem e passa, e a velocidade dela praticamente não se altera. Agora, o que acontece com a partícula 2? A partícula 2, você tem aqui 2 vezes M1, que é muito grande, dividido por M1 mais M2. Como o M2 é muito pequenininho, essa razão aqui, ó, vai praticamente para 2, né? Porque M1 mais M1 é basicamente igual a M1. Então, essa razão aqui, ó, vai para 2. Então, a velocidade final da partícula 2 é 2 vezes a velocidade inicial da partícula 1. Então, quando eu jogo uma bola de basquete numa bolinha de tênis, a bola de basquete vai passar como se nada tivesse acontecido. E a bolinha de tênis vai ser jogada com praticamente 2 vezes a velocidade inicial da bola de basquete. Então, esse que é o resultado. A bola de basquete não enxerga a bolinha de tênis e a bolinha de tênis é lançada com uma velocidade grande, né? Isso acontece, por exemplo, quando você deixa cair uma pilha de bolas, né? Você deixa as bolas caírem de uma mesma altura, né? O que vai acontecer? Quando chegar no chão, elas vão chegar com praticamente a mesma velocidade, né? A gente soltou da mesma altura. A bola de basquete quica no chão e volta. Quando a bola de basquete volta, ela encontra no caminho a bolinha de tênis. E a bola de basquete nem enxerga que a bolinha de tênis estava lá. Ela continua subindo com a velocidade V que ela tinha antes. Só que a bolinha de tênis vai ser lançada agora com 3 vezes a velocidade inicial. Por que 3 nessa situação? Justamente porque você tem uma superposição dessa situação e dessa. A bolinha
já tinha uma velocidade inicial, ela não estava parada, ela tinha uma velocidade v, né? E aí você vai ter 2 vezes essa velocidade mais a velocidade v que ela já tinha. Então, por isso, dá 3 vezes a velocidade inicial, ok? Agora, para a gente fazer isso em 2 dimensões, a situação fica bem mais complicada. Veja que, além de você saber o módulo das velocidades finais, você tem que saber também o ângulo em que a velocidade final ocorre. Vamos pensar aqui, ó, a partícula 1 vem e bate aqui na beiradinha da partícula 2. Então, a partícula 2 vai ser lançada fazendo um ângulo θ2 com eixo x. E a partícula 1 vai desviar um ângulo de θ1 do eixo do x. Então, antes eu tinha o momento inicial da partícula 1, o momento inicial da partícula 2, e depois eu tenho o momento final da partícula 1, mas o momento final da partícula 2. Considerando que a partícula 2 estava parada, o momento inicial é só o momento da partícula 1, m1, v1i. E o momento final vai ser m1, componente x da velocidade final da partícula 1. Né? Vou decompor essa velocidade aqui no eixo do x. Mais m2, componente x da velocidade final da partícula 2. E eu vou ter também uma equação para o eixo y. Em y, veja que essa partícula aqui não tem velocidade em y. Então, a velocidade, o momento inicial na direção de y é 0. Então, eu vou ter a componente y da velocidade final da partícula 1 mais m2 vezes a componente y da velocidade final da partícula 2. Eu tenho ainda a conservação de energia, que me dá mais uma equação. Só que eu tenho 4 incógnitas: θ1, v1f, θ2 e v2f. Então, eu não consigo resolver essa equação se eu não tiver uma informação adicional. Eu tenho que conseguir medir ou um dos ângulos, θ1 e θ2, ou uma das velocidades finais, v2f ou v1f. Senão, eu não consigo resolver o problema. Essa é a grande dificuldade de você resolver problemas de colisão em mais de uma dimensão. São muitas variáveis. Em 3 dimensões, você vai ter 6 variáveis, 3 ângulos e 3 módulos. Ok? Então, era isso que eu queria falar para vocês a respeito de colisões.